Muito bem, graças a Deus. Eu ouvi esse hino da pastora Arlene, convidei ela para vir comigo e pedi para ela adorar com esse hino. Ainda bem que ela criou coragem aqui sem o CD, né? E eu escolhi esse salmo. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolido vivos, e a sua ira se acendeu contra nós. Olha, irmãos, esse é um salmo de romagem. O que é salmo de romagem? Os israelitas, quando iam para Jerusalém, fazendo aquela peregrinação, quando eles iam para o templo louvar o Senhor, esse salmo era um hino que eles cantavam. Desde o salmo 120 até o salmo 134 são salmos de romagem, ou seja, salmos que o povo ia cantando pela estrada. Eles faziam caravanas naquela época, era montado no jumentinho ou a pé, a família ia tudo, né? Lembra da história de Maria com José e que Jesus ficou para trás e eles ficaram procurando, voltaram, porque muita gente andava era a pé naquela época. Então, esse salmo é um salmo de romagem, um salmo que se canta enquanto se está indo para a casa de Deus para adoração. Aí, eu meditando nesse salmo, entendi algumas coisas interessantíssimas. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi escreveu só 2 salmos de romagem, embora muitos salmos era louvor, mas de romagem só 2 salmos. Esse aqui era um deles, né? Era o 5º salmo deles. Mas o que eu acho interessante é que Davi passou muitas situações difíceis. Eu acredito, pastor Valdeci, pelo o pequeno testemunho que eu tenho acerca da sua pessoa, que o irmão passou momentos difíceis, passou momentos jogados nos cantos por aí. As pessoas falam isso e eu vi o senhor mesmo falando, por isso que eu estou tomando essa liberdade. Então, se não fosse o Senhor do seu lado te guardando, há muito o irmão já teria sido engolido, já teria acabado. Agora, Davi vem contando essas coisas, e Davi enfrentou certas situações tremendas. Quando ele estava lá no campo apacentando as ovelhas, a Bíblia nos afirma que ele matou um leão e um urso, não é isso? Matou a tapa, um leão e um urso. E quando apareceu o gigante, ele também detonou com o gigante, deu uma pedrada na testa do gigante, ou na fonte, sei lá onde que acertou essa pedra. Eu sei que ela tinha um oxigênio, um fogo, não sei, uma presença do Espírito Santo, que ela bateu e ele caiu. Mas Davi não fala isso. Davi poderia falar assim: se não for o Senhor que esteve do nosso lado, quando o leão se levantou contra mim, então ele teria me engolido vivo. Ele não fala isso. Ele podia ter falado também assim: se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, quando aquele urso veio me atacar, então ele teria comido a minha carne. Mas ele também não fala isso. Ou então o gigante, porque enfrentar um homem daquele tamanho, 3 metros de altura, era difícil de enfrentar um homem daquele tamanho, e com lança e com tudo, e ele com estilingue na mão. Ele podia, estilingue era uma funda, não, estilingue sem forquilha e sem goma, era 2 correinhas, uma pedrinha assim de um lado, né? E ele rodava aquela pedrinha, uma ponta da corda solta, e os benjamitas acertavam a 60 metros, eles acertavam um fio de cabelo. Agora, irmão, para mim enxergar um fio de cabelo a 1 metro já é problema. Agora a 60 metros, eles eram bons de visão, enxergavam bem. Bom,
mas Davi poderia ter dito isso: se não fora o Senhor que esteve do meu lado, quando aquele gigante se levantou naquele vale, então ele teria me matado. Olha, mas por que Davi não falou isso? Sabe por que Davi não falou isso? Porque quando você vê o inimigo, é mais fácil de lutar contra ele. Se eu sei, dá licença, irmão Celso, pela liberdade, se eu sei que o irmão Celso é meu inimigo, olha aí, eu tomo cuidado com ele, não é não? Eu tomo cuidado com ele. Saudoso pastor Albino disse: olha, não espanta seu inimigo não, você fica bem pertinho dele. Agora, se algum dia tiver uma oportunidade, aí você caça o mandato dele, né? Caça o mandato dele, não deixa ele governar mais, não é mesmo? E de fato, realmente não pode. Como é que tem numa diretoria, irmão, um vice-prefeito ou um secretário traíra? Você não pode ter do seu lado, de jeito nenhum. Então, quando você vê o inimigo, você fala: é aquele é que eu vou detonar ele. Ele não falou isso do gigante, ele falou para o gigante, falou: olha, você vem em mim com esses negócios aí, rapaz, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que você está afrontando. Você está afrontando, mas ele falou outra coisa. Olha o que ele disse: se não fora o Senhor que esteve do nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Quer dizer, esses camaradas amoitados por aí, Davi sabia bem disso. Eu penso que quando Davi falou esse versículo aqui, ele estava lembrando de Aitofel. Aitofel era um homem super inteligente que tinha em Israel, um homem inteligentíssimo. Aitofel, ele era tão inteligente que a Bíblia diz, irmão, que quando ele falava e dava um conselho, era como a voz de Deus falando. E Aitofel era amigo de Davi, amigo, comia na mesa de Davi, era conselheiro de Davi. Quando o filho de Davi traiu Davi, porque Absalão quis tomar o poder, ele fugiu, Davi fugiu de noite, sem levar nada, só a família. Ele foi embora e falou para você fica aí, fica aí junto com o rei, aí, não vai embora não, eu preciso de um amigo meu aí dentro. E quando ele estava lá na frente, chegou um e falou para ele, falou assim: Davi, Aitofel está junto com seu filho. Quando Davi ficou sabendo que Aitofel, aquele camarada inteligentíssimo, estava junto com o inimigo, aí ele só fez uma oraçãozinha desse tamanho: Senhor meu Deus, transtorna o conselho de Aitofel. O que ele pediu? Ele falou: Deus, faça uma confusão com o conselho de Aitofel, porque ele sabia que se Absalão seguisse o conselho de Aitofel, Davi ia morrer naquela noite. E foi dito e feito. Quando Absalão chegou, falou para Aitofel, falou: o que eu devo fazer? Aitofel falou: pega, vai atrás do seu pai e mata ele agora. Mata agora, porque se você não matar, ele vai se organizar. E aí você não dá conta mais. Aí o amigo de Davi que estava lá falou assim: Absalão, isso aí é furada. Falou: por quê? Falou: você não sabe que seu pai é um caçador? Você não sabe que seu pai é um homem valente que já matou o urso, matou o gigante? Seu pai sabe o que está fazendo, senhor. Você vai sair agora de noite, sabe o que vai acontecer? Seu exército vai morrer aí, e você vai ficar sem homem. Então você tem que se organizar primeiro e ir todo mundo atrás dele. Aí Absalão aceitou o conselho do outro e não aceitou o de Aitofel. Mas deu tudo errado, porque aí ele mandou avisar Davi. Davi se escondeu, preparou todo mundo. Quando o outro veio, Davi estava pronto para vencer a guerra, e venceu a guerra. Mas Davi viveu muitas experiências assim, teve muitos casos. Eu anotei alguns. Lembra
do caso de Saul? Lembra do caso de, esse é Aitofel, o outro é Saul, o outro é Absalão. Saul queria matar Davi por tudo. Então eu penso que quando Davi falou isso, se não fosse o Senhor, então eu teria morrido, porque Saul queria matar Davi. Chegou a jogar uma lança, diz que a lança fincou na parede do lado de Davi e não matou. Sabe, pastor Valdeci, o diabo quis te matar muitas vezes, só que o Senhor sempre esteve do seu lado. O Senhor sempre esteve do seu lado. E não se engane, pastor Valdeci, ainda quer matar. Porque quando um homem de Deus resolve a viver a verdade e praticar a verdade, o inimigo cria uma inveja tremenda. Olha um versículo aqui, eu vou resumir lá. Olha o que é que Davi fala assim. Ele vai orando, depois ele diz assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço quebrou-se e nós escapamos. Eu não sei se alguém aqui já foi caçador, mas eu já armei muita arapuca para pegar iambu, fiz lacinho para pegar jaó, e eu sei o que é armar um laço. Eu sei o que é isso. Eu já peguei passarinho desse jeito, no laço, no açapão. Então o inimigo fica o tempo inteiro procurando armar um laço. Não é só contra o pastor Valdeci, é contra todos aqueles que praticam a verdade, contra todos aqueles que querem viver a verdade, mas principalmente quando você maltrata o homem que Deus colocou para ser o líder espiritual, quando você fala mal dele, ou quando você tenta prejudicá-lo, porque aí ele não sabe quem é que está falando, quem que não está falando. Dá licença, irmão Adriano, para mim fazer uma ilustração aqui. Eu confio no irmão Adriano. O irmão Adriano é meu companheiro de andar junto comigo. Mas já pensou, quando começa a andar junto e começar junto, a gente vai tendo liberdade e começa a contar as coisas. É a mesma coisa quando o homem vai no salão de um desviado. O camarada lá do salão vai arrumar seu cabelo e fica. E a sua família, como é que está? Quando é que você começou a namorar a sua esposa? Você vai gostando daquela massagem? E eu não vou nem te falar em salão de mulher. Põe o pezinho lá, a outra vai maciando, uma massaginha no pé, é bom demais. Aí a gente vai abrindo, não é só os dedão do pé, o coração também vai abrindo, a gente fala coisa que não precisava falar. Então, quando a gente tem um amigo, confia nele, anda junto com a gente, começa a confiar algumas coisas. Mas já pensou se depois ele chegar lá na frente e falar assim: ó, pastor Idamarco pensa desse jeito, pensa desse jeito, pensa desse jeito. O pastor Idamarco esses dias só falou para mim que só não come carne de cobra e de macaco, o resto ele come. Está contando a minha intimidade, não é? Não é assim? Então, quando a gente confia numa pessoa que não podia confiar, é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Não é só em pessoa, em coisas. Eu estava andando em cima da parede de um prédio, andando assim. Aí o rapaz estava lá no meio e falou: essa parede vai cair. Parece que ele me jogou uma pedra. Quando ele acabou de falar, a parede caiu comigo. Eu segurei no rufo e eu estava em cima de um sobrado, lá em cima. Bati as mãos e vim arrastando, segurei na beiradinha do rufo. Quem é construtor sabe o que é rufo. É uma lata que eles colocam dentro da parede e eu segurei na beiradinha daquela lata. Era para mim ter caído lá embaixo. Ele veio e pegou no meu braço. O diabo armou o laço, mas o laço quebrou e eu escapei. Glória a Deus. Eu estava arrumando uma cerca, mas meu pai, um arame, fiz assim com um capim, pisei, senti uma coisa saindo debaixo do meu pé. Eu falei: pai, tem uma cobra aqui.
Ele passou o enxadão para mim, eu abri mais um cascavel, chegava a estar azul as costas de tão velho. Ele estava ali para me pegar, mas o laço quebrou e eu escapei. Tem hora, irmão, que acontece um acidente com você, é para a morte, mas o laço quebra e você escapa, porque Ele está junto com você. Ele está junto com você. Um dia um camarada fez uma dívida comigo. Eu emprestei um dinheiro para ele. Eu te pago amanhã, eu te pago. E eu pago. Aí um dia cobrei dele, liguei, você não me pagou, pai, estou precisando daquele dinheirinho. Não, ele já pagava, eu estou precisando. Um dia eu resolvi ir lá na casa dele. Aí fui lá na casa dele, eu vim buscar meu dinheiro. Aí ele falou, cadê o cheque? Eu falei, está aqui comigo. Aí ele enfiou o espingarda assim. Então põe o cheque aí no chão. O que mais que eu ia falar? Fala entre pastor também. Eu fiquei, sim senhor. Mas quando ele veio assim, ele saiu de dentro de casa e puxou o gatilho, botou a espingarda no chão e puxou o gatilho, pá! Aí eu vi que a espingarda era chumbeira, de um cano só, porque saiu chumbo para todo lugar, de um cano só. Eu falei, agora eu peguei ele. Era meio descalado dele. Ele foi, pá! Eu caminhei, ele manobrou a espingarda, pôs outra bala no lugar. Aí eu falei, olha, que espingarda é doida essa? Ele tinha roubado um fuzil do exército e adaptou o cartucho de 36. Se eu for, eu tinha morrido. Ele falou, põe o cheque aí. Eu falei, sim senhor. Autoridade, manda. Pus o cheque lá e fui embora. Quando foi um outro dia, eu fui visitar um amigo. Chamei, ele falou assim, entra aí. E ele estava indo embora, a hora que o outro falou, entra, nós encontramos no corredor dessa largurinha. Quando ele me viu, Vida Marcos, eu estou com dinheiro aqui para te pagar. E lá no meu bolso, pá. Falei, Deus te abençoe. O laço quebrou e nós escapamos. Meu pai me dizia assim, não entre em briga não, meu filho. Porque a briga pequena não dá lucro. A briga pequena não dá lucro. E a média não resolve o problema. Agora a grande sim dá prejuízo para encardir. Então não entra não. Eu sim senhor, guardei essa palavra. O laço quebrou e eu escapei. Pastor Valdeci, tem muito tempo que o anjo do Senhor está te livrando do laço do passarinheiro e da peste preciosa. O Senhor chegou aqui até hoje porque Ele te ama. E a sua humildade, submissão, vontade de servir ainda fará o irmão ir longe, muito alto, muito alto. Isso está, o irmão conhece bem a palavra de Deus. O irmão lembra do que Saul fez. Saul pecou e Samuel falou para ele, você errou. Ele falou, que isso, eu só fui apresentar o sacrifício ali. Não, você errou. Ele falou, Deus tirou o trono de você. Mas quando o profeta chegou em Davi, falou, Davi, você errou. O que Davi fez? Aí ele humilhou, porque errar todos nós erramos. Agora só o quebrantado de coração que encontra paz de espírito. Se você se estribar no seu próprio conhecimento, na sua própria força, sabe o que vale a sua força? Nada. Não vale nada. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quando Deus revela o inimigo para você, não fica triste não, nem briga com ele, só
conhece aonde está o perigo, você não vai. A hora que eu chego numa casa que o cachorro fala, eu pergunto, o cachorro morde? Não, não morde não. Narra ele aí para mim. Porque senão ele vai querer me morder, né? Ele não me conhece. Então, quando você sabe aonde que está o seu inimigo, você tem como ficar prudente. Mas quando você não sabe, é perigoso. É perigoso. Ora ao Senhor. Só tem uma coisa que faz o povo de Deus perecer. Só uma coisa. Você vai para o inferno porque não é batizado com o Espírito Santo? Não. Você vai para o inferno porque não é batizado com as águas? Também não. A Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E não crê, não for batizado, porque se você aceitou Jesus hoje e ainda não foi batizado, ele te leva igual o ladrão lá da cruz. Talvez se fosse um pastorzão hoje que tivesse lá na cruz, olha o ladrão, confessasse, ele falou, não, para primeiro você vai ter que passar pela reunião do ministério lá na Assembleia de Deus. Se você não passar pela reunião do ministério, você não vai não. Mas como era Jesus que estava ali, conhecia o coração dele, falou, hoje estarás comigo no paraíso. Mas o que é? O povo de Deus só perece por causa de quê? Falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos repetir essa frase? 1, 2 e... O meu povo perece por falta de conhecimento. De novo. O meu povo perece por falta de conhecimento. Agora diz assim: o laço quebrou. E nós escapamos. Pastor Valdeci, eu sei que o senhor gosta desse povo. E eu tenho um testemunho desta igreja muito mais antigo do que a presença do senhor aqui. Eu não sei se o senhor tem esse testemunho. E é uma coisa que eu não posso falar em público, depois eu vou falar para o senhor particularmente. Um testemunho de muitos anos, a fidelidade de todo o grupo ministerial. De todo o grupo ministerial. E isso é de Deus. O senhor está num lugar abençoado. A igreja está bonita, sabe por quê? Não é por causa de parede, nem por causa disso. É porque o olho daqui contempla a presença do Espírito Santo. O senhor está alegre, ele não vê tristeza. O seu sorriso é constante. Deus abençoe. Hoje eu estava apertado. Liguei para os obreiros lá e graças a Deus que os nossos obreiros, o Renato, o Sogro, Celso, Adriano, os irmãos, alguns irmãos vieram para nos ajudar, porque o Senhor é ajudador. Que Deus possa te dar a bênção. Nesse momento agora, eu quero ministrar uma oração sobre o Senhor. Eu quero que a sua esposa acompanhe. A única pessoa, sem ser Deus, que sabe o que o irmão Valdeci passa, é a esposa dele. Ela sabe de tudo quanto é voltinha. Tem vezes que a gente vai para a igreja, ela vai dormir, não quer levar a igreja para a cama. Não, deixa a igreja lá, sossegada. Não, mas irmã, se você não falar assim com ela, ela vai embora. Não, irmão, se não quiser falar assim, a igreja é desse jeito. Vamos ver, às vezes nós conversamos e dá um jeito, né? Eu converso com Deus. Falo com o Senhor, falo, Senhor, está nas suas mãos. O que acontecer, aconteceu. Está nas suas mãos, né? Mas eu quero pedir a bênção de Deus para o pastor Valdeci. Quero que a igreja todo dia estende as mãos para cá. Qual o presente que você gostaria de ganhar se fosse o seu aniversário hoje? Peça a Deus para dar para ele. Eu não sei o que é. Se for dinheiro, você fala, dá pede a Deus. Multiplica lá, Senhor. Né? Vamos orar. Cadê os pastores que estão aqui no culto? Vem aqui. Cadê os pastores? Vem cá.
Vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno, aqui está o teu servo, que completa mais um ano de vida. Pai, que a tua graça do céu, que ele possa continuar vencendo, continuar conquistando os corações. Revela para ele quais são os inimigos, para que ele possa se conduzir prudentemente, desviando do mal, desviando, ó Pai querido, de todo tipo de problema. Pai Santo, eu lhe suplico, em nome de Jesus, abençoa tua serva, que conhece todos os segredos de uma obreira, de uma pastora. Dê força a ela para estar do lado, ajudando, sendo companheira em todo momento, sendo conselheira, Pai querido, sendo amiga, sendo fiel ao Senhor e ao ministério. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Todos dizem amém. Todo mundo, quando diz amém, junto, concorda. Deus abençoe os irmãos. Pode se sentar. Não vamos tomar mais tempo, né? O recado está dado. Se vocês tiverem tempo, procure a história de Aitofel. Estuda ela. A história de Aitofel está lá, junto com a história de Davi. Quando Davi foge e deixa o palácio e a casa dele para Absalão tomar conta. Vamos orar aqui, os irmãos, e observar essa palavra que Deus vai falar com cada um. Eu quero dizer que Deus guarda, está junto com o pastor Valesca, mas está junto com cada um que veio aqui alegrar com ele, em nome de Jesus. Tem alguns que queriam vir e não tiveram jeito de vir, não tiveram oportunidade, alguma coisa atrapalhou. Não condena, porque a gente não sabe o que é, né, que aconteceu. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. O andamento da festa está com o irmão, né? Convite que o irmão vai fazer, presente, quem quiser dar. Eu não trouxe meu presente, meu presente é só um perdãozinho de Natal. Cartão de Natal, não fica triste, não. Pastor Valesca, pode tomar conta aqui. Amém. Meus irmãos, eu só quero louvar a Deus por tudo, pelas nossas vidas, pela vida de cada um de vocês que aqui vieram. Olha, que o Senhor recompense a vocês por esta atitude. Quando eu vejo o rosto de vocês, eu sei que o mesmo amor que eu tenho e vai a vocês também está de volta a mim. Que Deus abençoe vocês. Tá? Minha gratidão aos obreiros, aos pastores, a todos que vieram, aos irmãos, aos amigos, a Dona Maria. O senhor recordou da Dona Maria, mas o senhor vendo? Recordou não, pastora? Vem cá, deixa eu mostrar para a senhora, vem cá. Olha lá. Aquele casal lá, a senhora não recorda deles? É? Do batismo. E que eles estavam lá na fazenda, né? E nós fomos lá. Amém. Muito bom, né? Amém. Deus abençoe. O Mourano, eu cheguei lá ontem, até brincando, eu gosto de brincar com o Mourano. O Mourano tem um bichinho na casa dele, um desenho, que é uma madruga, né, Mourano? Um bichinho bonitinho assim. Aí dizendo que um dia um menino chegou lá,
irmão Cleito, o dente doendo. Mas o menino, irmão Cleito, não queria deixar tirar o dente de jeito, não tratava o dente, né? Aí disse que a mãe dele falou: não, meu filho, se você ficar quietinho, o senhor vai te dar uma agulha. Ele falou: de jeito nenhum, o dente dele vai ficar doendo ao tempo. Né? Aí ontem eu cheguei lá para buscar umas rosquinhas que eu comprei de Silvio. Vocês pensam umas rosquinhas gostosas, viu? Tá? A pena que nós comemos tudo aí em Goiânia mesmo ontem. Não deu nem para trazer para cá. Aí eu cheguei, o Elas brinca muito comigo. Eu falei assim: eu vim cá para ver quem é meu amigo, porque os meus amigos vão estar comigo lá no Planalto amanhã. Ele falou: eu vou então, né? E veio. Deus abençoe todos vocês, tá? Olha, ninguém vai embora sem jantar, não. Tá bom? Os irmãos prepararam e já está arrumadinho lá, viu? Tá? Para servir, alimentar, né? E eu quero agradecer toda a igreja, ao pastor Valdes Paulita, Deus abençoe, ao Flávio, Deus abençoe a cada um. E eu vou terminar minhas palavras dizendo: vocês moram no meu coração, tá? Que Deus continue abençoando vocês. Bom, pastor, eu vou para o senhor fazer o finalzinho da bênção apostólica. Agora eu queria que cantasse parabéns para mim. Pode ser assim? Amém? Eu gosto de cantar parabéns para todo mundo que faz aniversário, né, meu Rodrigo? Agora hoje eu quero que vocês cantem para mim, tá? Amém? Eu ministrei a bênção harônica sobre a vida do irmão Valdeci. Vou ministrar sobre a vida de toda a igreja. Curva a sua cabeça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Todos dizem amém. Quem diz amém, vamos jantar também. Deus abençoe. O Senhor chegou aqui até hoje porque Ele te ama. E a sua humildade, submissão, vontade de servir ainda fará o irmão ir longe, muito alto, muito alto. Isso está, o irmão conhece bem a palavra de Deus. O irmão lembra do que Saul fez. Saul pecou e Samuel falou para ele: você errou. Ele falou: que isso? Eu só fui apresentar o sacrifício ali. Não, você errou. Ele falou: Deus tirou o trono de você. Mas quando o profeta chegou em Davi, falou: Davi, você errou. O que Davi fez? Aí ele humilhou, porque errar todos nós erramos. Agora só o quebrantado de coração que encontra paz de espírito. Só o quebrantado de coração. Se você se estribar no seu próprio conhecimento, na sua própria força, sabe o que vale a sua força? Nada. Não vale nada. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode todas as
coisas naquele que te forma. Quando Deus revela o inimigo para você, não fica triste não, nem briga com ele. Só que você, quando conhece aonde está o perigo, você não vai. A hora que eu chego numa casa que o cachorro fala, eu pergunto, o cachorro morde? Não, não morde não. Narra ele aí para mim. Porque senão ele vai querer me morder, né? Ele não me conhece. Então, quando você sabe aonde que está o seu inimigo, você tem como ficar prudente. Mas quando você não sabe, é perigoso. É perigoso. Ora ao Senhor. Só tem uma coisa que faz o povo de Deus perecer. Só uma coisa. Você vai para o inferno porque não é batizado com o Espírito Santo? Não. Você vai para o inferno porque não é batizado nas águas? Também não. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E não crê, não for batizado, porque se você aceitou Jesus hoje e ainda não foi batizado, ele te leva igual o ladrão lá da cruz. Talvez se fosse um pastorzão hoje que estivesse lá na cruz, olha o ladrão, confessasse, ele falou: não, para primeiro você vai ter que passar pela reunião do ministério lá na Assembleia de Deus. Se você não passar para a reunião do ministério, você não vai não. Mas como era Jesus que estava ali, conhecia o coração dele, falou: hoje estarás comigo no paraíso. Mas o que é? O povo de Deus só perece por causa de quê? Falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos repetir essa frase? 1, 2 e... O meu povo perece por falta de conhecimento. De novo. O meu povo perece por falta de conhecimento. Agora diz assim: o laço quebrou. E nós escapamos. Pastor Valdeci, eu sei que o senhor gosta desse povo e eu tenho um testemunho desta igreja muito mais antigo do que a presença do senhor aqui. Eu não sei se o senhor tem esse testemunho, e é uma coisa que eu não posso falar em público, depois eu vou falar para o senhor particularmente. Um testemunho de muitos anos, a fidelidade de todo o grupo ministerial. De todo o grupo ministerial. E isso é de Deus. O Senhor está num lugar abençoado. A igreja está bonita, sabe? Não é por causa de parede, nem por causa disso, não. É porque eu olho daqui e contemplo a presença do Espírito Santo na vida do povo. Povo alegre. O Senhor está alegre. Ele não vê tristeza. Seu sorriso é constante. Deus abençoa. Hoje eu estava apertado. Liguei para os obreiros lá e graças a Deus que os nossos obreiros, irmão Renato, sogro, irmão Celso, irmão Adriano, os irmãos, alguns irmãos vieram para nos ajudar, porque o Senhor é ajudador. Que Deus possa te dar a bênção, pastor. Nesse momento agora, eu quero ministrar uma oração sobre a sua vida. Vem aqui. Eu quero que a sua esposa acompanhe junto. Vem aqui. A única pessoa, sem ser Deus, que sabe o que o irmão Valdeci passa, é a esposa dele. Ela sabe de tudo quanto é voltinha. Tem vezes que a gente vai para a igreja, vai dormir e não quer levar a igreja para a cama. Não, deixa a igreja lá, sossegada. Não, mas a irmã, se você não falar assim com ela, ela vai embora. Não, irmão, se não quiser falar assim, a Arlene é desse jeito. Vamos ver, às vezes nós conversamos e dá um jeito, né? Eu converso com Deus. Falo com o Senhor, falo: Senhor, está nas suas mãos. O que acontecer, aconteceu. Está nas suas mãos, né? Mas eu quero pedir a bênção de Deus para o pastor Valdeci. Quero que a igreja todinha estende as mãos para cá. Qual o presente que você gostaria de ganhar se fosse o seu aniversário hoje? Peça a Deus para dar para ele. Eu não sei o que é.
Se for dinheiro, você fala, então pede a Deus, multiplica lá, Senhor, né? Vamos orar. Cadê os pastores que estão aqui no púlpito? Vem aqui, quero os pastores aqui, vem cá. Vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Mestre, aqui está o teu servo, que completa mais um ano de vida. Pai querido, dê a tua graça ao teu servo, meu Pai, que ele possa continuar vencendo, continuar conquistando os corações. Revela para ele quais são os inimigos, para que ele possa se conduzir prudentemente, desviando do mal, desviando, ó Pai querido, de todo tipo de problema. Pai Santo, eu lhe suplico, em nome de Jesus, abençoa a tua serva, que conhece todos os segredos de uma obreira, de uma pastora. Dê força a ela para estar do lado, ajudando, sendo companheira em todo momento, sendo conselheira, Pai querido, sendo amiga, sendo fiel ao Senhor e ao ministério, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Todos dizem amém. Todo mundo, quando diz amém junto, concorda. Deus abençoe os irmãos. Pode se assentar. Não vamos tomar mais tempo, né? O recado está dado. Se vocês tiverem tempo, procure a história de Aitofel, estuda ela. A história de Aitofel está lá, junto com a história de Davi, quando Davi foge e deixa o palácio e a casa dele para Absalão tomar conta. Vamos orar aqui, os irmãos, e observar essa palavra que Deus vai falar com cada um. Eu quero dizer que Deus guarda, está junto com o pastor Valdeci, mas está junto com cada um que veio aqui alegrar com ele, em nome de Jesus. Tem alguns que queriam vir e não tiveram jeito de vir, não tiveram oportunidade, alguma coisa atrapalhou. Não condena, porque a gente não sabe o que é, né, que aconteceu. Deus abençoa. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. O andamento da festa está com o irmão, né? Convite que o irmão vai fazer, presente, quem quiser dar. Eu trouxe meu presente é só um cartãozinho de Natal. Cartão de Natal, não fica triste não, pastor. Amém. Glória a Deus. Pastor Valdeci, pode